Mantenha seus pensamentos positivos, porque seus pensamentos tornam-se suas palavras. Mantenha suas palavras positivas, porque suas palavras tornam-se suas atitudes. Mantenha suas atitudes positivas, porque suas atitudes tornam-se seus hábitos. Mantenha seus hábitos positivos, porque seus hábitos tornam-se seus valores. Mantenha seus valores positivos, porque seus valores tornam-se o seu destino. Olá. Olá, você que está me assistindo nesse momento. Eu sou o Carlos Alberto Saad, do Dimensão Desenvolvimento Pessoal. Estou aqui hoje para falar com você, pessoas, para falar um fato que aconteceu recentemente. Exatamente por isso me veio à memória já uma ferramenta já passada aqui há um tempo, porém o quanto ela é necessária, o quanto normalmente as pessoas acabam ficando desprevenidas em relação a essa ferramenta. O que eu quero falar com você hoje é a respeito de como lidar com os fatos. Recentemente, quarta-feira passada, eu estava em Brasília. E no voo de volta, por coincidência dos fatos, choveu muito em algumas regiões do Brasil. E com isso, alguns aeroportos fecharam. E claro, quando o aeroporto fecha, aí um segundo fecha, um terceiro fecha, acaba acontecendo um efeito em cascata. E quem é culpado disso? Como algumas pessoas reagem? Exatamente nesse momento que eu vou mostrar como é que... Como verificar, como estar a par dos nossos pensamentos em relação aos fatos. Deixa eu passar aqui só um segundinho. Ok. Vou passando aqui e vou mostrando para você uma coisa. Muito bem. Em determinado momento eu estava lá no balcão. Já era noite. O meu avião já não vinha mais. Eu já tinha perdido completamente... eu ia fazer... Parava no aeroporto, depois ia para outro. E tudo deu errado. Tudo deu errado. Claro, estava chovendo, o aeroporto fechou, aquela complicação toda. Encostei no balcão, já tarde da noite, e atrás de mim encostou um outro cliente da companhia aérea. E ele já começou, já estava bravo, não tinha ninguém no balcão atendendo. Já estava nervoso, já estava bravo, já estava se sentindo injustiçado, aquela coisa toda. Muito bem, aí encostou. Chegou a pessoa da companhia aérea, já pedindo desculpa por todo o atraso, por tudo aquilo que tinha ocorrido. Porém, ele explicou que estava chovendo, fecharam-se alguns aeroportos e que ele ia buscar a melhor solução possível. Nesse instante, a pessoa que estava atrás de mim, o sujeito que estava atrás de mim, começou a gritar. Começou a gritar, a querer falar um monte de coisa e tal. E eu peguei e falei, tudo bem, atende o sujeito primeiro, né? Atende a pessoa que ela está nervosa. E aconteceu isso. Ela começou a atender. E aí, como é que nós vemos o fato? A pessoa que estava ali nervosa, como é que ela viu aquele fato? Ela se sentiu injustiçada, ela se sentiu prejudicada, ela se sentiu uma série de coisas. E começou a ofender a pessoa do outro lado do balcão.
Eu só observando. E ela começou a falar tudo aquilo que ela tinha direito como cliente e tudo aquilo que a companhia estava sendo prejudicada. Inclusive tentou me envolver, olhou para mim e falou, nós não estamos sendo injustiçados, a companhia não tem que pagar. O que você acha? Eu falei, eu vou falar com o São Pedro. Respondi assim para ele, quem sabe a maior reivindicação seja com ele, porque choveu, ele vai fazer o quê? O sujeito não gostou muito, o atendente do balcão deu um pouco de risada, sorriu, relaxou um pouco, mas o cara começou a falar com mais veemência. Muito bem, o que acontece? Ele viu, falando aquele sujeito, e, no meu ponto de vista, ele viu aquele fato como sendo uma grande injustiça. Não sei se ele está certo ou se ele está errado, também pouco me importa isso. Importa é que ele viu a situação como sendo uma coisa inadequada, como uma falta de responsabilidade da companhia aérea, como sendo injustiçado como cliente, como a companhia ser responsável por tudo aquilo que estava acontecendo. E conforme ele foi vendo toda aquela situação, ele cria. Tudo aquilo que eu vejo, eu crio. Então eu vi um fato, eu crio alguma coisa dentro de mim. Eu olhei o fato. Ao mesmo tempo que o que eu criei uma situação a qual eu entendi, eu compreendi que aquela pessoa que estava lá, ela no máximo queria fazer o melhor dela. Porém, se o aeroporto está fechado por precaução dos próprios passageiros, o que nós temos que fazer? Nada. É aguardar que tenha um espaço para que a gente possa chegar ao destino da melhor maneira possível. Mas o sujeito, ele não estava muito atento a isso. Muito bem, a partir do momento que eu vejo aquele fato, eu crio alguma coisa dentro de mim. No caso, ele criou uma injustiça. Eu criei apenas um obstáculo, apenas um momento. Olha que maluco, o mesmo fato, duas pessoas que não se conheciam, vendo o mesmo fato de maneira diferente. A partir do momento que nós criamos um fato, vemos o fato, eu crio alguma coisa dentro de mim, eu sou aquilo que eu estou criando. E a partir do momento que eu busco essa identidade dentro de mim, ou uma pessoa que está sendo injustiçada, que não está sendo atendida, etc. Eu não sei o que estava passando na cabeça da pessoa. Nós vamos começando a agir daquela maneira a qual eu me identifico. E quanto mais eu ajo daquela maneira que eu me identifico, mais eu tenho um resultado. E quanto mais eu tenho o mesmo resultado, mais eu vejo aquele fato de uma maneira ruim. Ou seja, se os pensamentos já de início já eram reativos, no caso do sujeito, já era de pessimismo, já eram pensamentos que estavam inadequados, estavam negativos, esse giro completo continua a crescer. E quanto mais a pessoa do outro lado do balcão buscava justificar, mais o outro ficava irritado. O que ele conseguiu? Absolutamente nada. Tanto que ele exigiu um voo no primeiro horário do dia seguinte, às 5 horas da manhã, que era o primeiro voo saindo de Brasília, e ali a pessoa olhou na lista, não, aqui não tem voo nenhum, não tem lugar, será no terceiro ou no quarto voo, alguma coisa assim. Porque eu vou ligar não sei para onde, e aí ele entrou com essa, você não sabe com quem está falando. Como se aquela pessoa da companhia pudesse fazer alguma coisa em relação a um fato natural. Choveu. Choveu e muito. E os aeroportos fecharam. É interessante como cada um cria uma situação. Isso acontece em várias situações, em vários contextos. Nós vamos criando e nós vamos criando, vendo e criando de acordo com os nossos filtros, com os nossos valores, com as nossas crenças, de acordo com aquilo que temos dentro da gente. E nós normalmente não nos percebemos dos pensamentos que rodeiam para poder analisar, para poder julgar, para poder estar agindo em relação àquele fato. Por isso que, para que você ter, é necessário, antes de ter, é necessário entender o que você está fazendo. E para entender o que você está fazendo, é necessário entender quem você é naquele instante. É necessário, antes também, quando você começar a ter consciência de quem você é no instante, se ater aos seus pensamentos. Porque os seus pensamentos estão criando alguma coisa que possa estar numa neblina.
Na sequência, para que você entenda mais, eu vou passar um vídeo. E esse vídeo talvez seja bem interessante. Presta atenção nele, para que você entenda como os nossos pensamentos funcionam, como é uma maravilha essa grande caixa que nós temos aqui, como ela pode modificar várias situações e com muita rapidez. Então, assista esse vídeo. Você já ouviu falar que sua mente pode mover montanhas? Ou que você poderia se tornar um imã e atrair tudo o que desejasse apenas com o poder do pensamento? Antes de continuar, eu quero que você se imagine caminhando numa praia deserta. O pôr do sol tranquilo, refletindo na água quente e transparente, só é atrapalhado pelo barulho das ondas e o vento nas folhas de palmeira. Deu uma relaxada só de imaginar essa cena? Ótimo, porque o assunto de hoje é pensamento positivo. De físicos a líderes religiosos, passando por médicos e gurus da autoajuda, muitos afirmam: positividade faz bem, e muito. Mas será que pensar positivo realmente faz bem? Antes de responder essas perguntas, precisamos saber um pouco mais sobre como nossa mente funciona. Segundo o pesquisador Frederico Azevedo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em um artigo publicado no The Journal of Comparative Neurology em 2009, o cérebro humano é composto por mais ou menos 86 bilhões de neurônios, e cada um deles é ligado por mais de 1000 conexões sinápticas. Mas conexão sináptica? O que isso quer dizer exatamente? Vamos a um pouquinho de fisiologia básica para te explicar melhor. Neurônios são células responsáveis por transmitir impulsos nervosos, que são sinais enviados de um neurônio para o outro ou para outras células do nosso corpo. Os neurônios têm a capacidade de estabelecer conexões quando recebem esses sinais, seja por estímulos do próprio organismo ou do ambiente externo. Alguns desses sinais são elétricos, mas pode ficar tranquilo, seu cérebro não vai entrar em curto-circuito. A comunicação entre neurônios ou entre neurônios e outras células acontece nas sinapses, em um espaço chamado fenda sináptica. Para transmitir informações, os neurônios lançam substâncias químicas chamadas neurotransmissores, que atravessam essa fenda e têm a capacidade de produzir reações no nosso corpo. Tá, mas onde que o pensamento positivo entra no meio dessa história? Sem que possamos prever ou controlar, quando recebemos algum tipo de sinal que pode ser disparado através do pensamento, o nosso corpo produz respostas hormonais relacionadas, por exemplo, a sensações de bem-estar ou de estresse. Então quer dizer que pensar negativamente faz mal? Depende. Nas situações em que identificamos um risco ou uma ameaça, um tipo específico de mecanismo entra em ação, chamado sistema nervoso simpático, estimulando as glândulas suprarrenais que agem na secreção dos hormônios adrenalina, noradrenalina e dopamina. Chamamos esse mecanismo de reação de fuga ou luta, e ele está relacionado com os nossos instintos de proteção. Quando os níveis desses hormônios aumentam, entramos em estado de alerta. O coração bate mais depressa, a respiração se torna mais rápida e a pressão arterial aumenta. Em momentos estressantes do cotidiano, como dirigir em um trânsito congestionado, fazer uma prova ou participar de uma competição esportiva, o estado de alerta é muito importante. O pessimismo, nesse caso, estaria relacionado com o medo do fracasso ou com a antecipação de situações arriscadas, nos deixando mais preparados para enfrentar essas situações. O problema é quando estamos nos estressando o tempo todo. Segundo a Associação Americana de Psicologia, quando isso acontece, o córtex das glândulas suprarrenais dispara a produção do hormônio cortisol, que, em situações de estresse prolongado, pode desencadear processos que acabam contribuindo para a diminuição da ação do sistema imunológico, e então podemos ficar mais propensos a adoecer. Níveis muito altos de cortisol afetam também a parte do cérebro responsável pela memória e pelo aprendizado, nos deixando irritados e esquecidos. Uma outra explicação científica sobre o quanto o pessimismo e as emoções negativas podem fazer mal é defendida pelo cientista da computação Steve Parton. Ele sugere que a negatividade e o hábito de reclamar alteram fisicamente a estrutura do nosso cérebro, nos ajudando a entender por que algumas pessoas parecem não conseguir sair de um estado negativo. Imagine 4 pessoas divididas em duplas, jogando bolas umas para as outras. Uma dupla está a 10 metros uma da outra e a outra está a 100 metros uma da outra. Da mesma forma funcionam os nossos pensamentos. Quando pensamos, as sinapses se aproximam para diminuir a distância que o impulso elétrico precisa percorrer. Dessa forma, o cérebro teria a capacidade de criar conexões com base em tudo a que é exposto muitas vezes, alterando a sua forma física para facilitar a transmissão do pensamento. Então, se temos um pensamento recorrente, fica mais fácil e mais provável que ele aconteça novamente. Funciona como se a dupla que pegou a bola primeiro pudesse dar um passo para frente na próxima rodada, fazendo com que a chance de pegarem a bola primeiro outra vez seja ainda maior. A boa notícia é que também funciona com pensamentos positivos. Médicos do Departamento de Psiquiatria e Cardiologia da Harvard Medical School apontam que o estado de ânimo pode influenciar o nosso organismo de várias formas. Um desses estudos, de janeiro de 2016, publicado pela Associação Americana do Coração, buscou averiguar a correlação entre o senso de otimismo, o senso de gratidão e o nível de novas internações hospitalares em 164 pacientes com quadro clínico de síndrome coronariana aguda que passaram por internação anterior. Através de testes, da escala de atividade física e entrevistas de avaliação, o estudo apontou que os pacientes que sinalizaram maior otimismo apresentaram maior índice de prática de atividade física e menores taxas de hospitalização durante os 6 meses seguintes ao estudo, se comparados com pacientes com maior senso de gratidão. Por que essa diferença? Os autores acreditam que o sentimento de gratidão é centrado no passado e pode ter menos efeito sobre o nosso comportamento futuro que o senso de otimismo. Por outro lado, o otimismo poderia ser uma ação mais centrada em fatores cognitivos e na sensação de que se pode fazer algo para alcançar uma meta, possibilitando atitudes positivas no comportamento e no compromisso com a própria saúde. Ou seja, pessoas com disposição para ver o lado positivo da vida tendem a cuidar mais da sua saúde, praticar mais exercícios e se alimentar melhor.
Afinal de contas, pensar positivo funciona? Sim, existe poder no pensamento positivo. Você não vai jogar bola como a Marta, nem quebrar recordes como o Usain Bolt só pensando positivamente. Mas emoções positivas estão associadas com a melhora na saúde e com as sensações de vitalidade e bem-estar. Por outro lado, a raiva crônica, a preocupação excessiva e a hostilidade são fatores de risco para o desenvolvimento de doenças. No entanto, essa positividade é mais natural para algumas pessoas, enquanto outras precisam aprender a pensar e agir de modo mais otimista. Então, como podemos desenvolver essa forma de pensar? Segundo o Departamento de Psicologia da Universidade de Harvard, a psicologia positiva indica várias rotas para a felicidade. Sentir-se bem, buscando emoções e sensações prazerosas. Engajar-se totalmente com objetivos e atividades que envolvem você plenamente. Fazer o bem, buscar na sua vida um significado fora de si próprio, desenvolvendo a sua empatia. Gratidão, expressando apreço por aquilo que você tem em sua vida. Saborear, focando a atenção no prazer, em como ele ocorre, compartilhando e apreciando cada experiência de modo consciente. Estar consciente, centrando a sua atenção sobre o que está acontecendo no momento e trabalhando a aceitação sem julgamentos. E autocompaixão, buscando consolo quando necessário, dedicando tempo para cuidar de si mesmo para motivar-se e tentar novamente. E você que faz parte da Legião Autoridade Fitness, já passou por alguma situação em que o pensamento positivo te ajudou no dia a dia? Conta pra gente essa história e vamos criar juntos uma onda de ações positivas ao nosso redor. Oi, se você assistiu esse vídeo até o final e gostou do que viu, por favor inscreva-se no canal e deixe seu joinha aqui embaixo. A sua inscrição é muito importante porque é a única maneira de garantir que você vai ser avisado ou avisada cada vez que lançarmos um vídeo novo. Pra você ter uma ideia, o Facebook só mostra nossos vídeos para 10% das pessoas que nos curtiram por lá. Aqui no YouTube, a chance de ele sugerir o nosso vídeo novo pra você quando a gente coloca ele no ar é um pouquinho maior, mas não muito. Então se você quiser saber sempre que a gente postar um conteúdo inédito, eu vou pedir de novo pra você, por favor, se inscrever no nosso canal. É bom pra gente, é bom pra você e é só um clique. Então forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. É isso. Muito interessante. Inclusive, você vê que hoje pensamento positivo é algo científico, não é mais paz e amor, então aquelas teorias ou aqueles conceitos que as pessoas não têm mais como aprender. Tanto que você entra no nosso segundo nível, chamado Expandindo Sua Visão, e uma das primeiras coisas que é passada é o seguinte: você é o que pensa. Para que a pessoa entenda que tudo aquilo que ela pensa é o que vai fazer o mundo dela. Se você é proativo, se você é uma pessoa otimista, se você é uma pessoa que tem pensamentos para frente, legal, provavelmente vai facilitar muito a sua vida. Agora, se você é uma pessoa que tem pensamentos negativos, se você é uma pessoa reativa, é uma pessoa que, para lidar com a situação, só vinha a negação, você pode vir a estar com problema. Nesse caso de Brasília que eu contei, claro que no primeiro momento a qual, puxa, pera, meu voo está atrasado, como é que eu chego na minha casa? Meu primeiro pensamento foi esse. Aí meu segundo pensamento foi, pô, já que não tem jeito, deixa eu ver o que eu posso fazer para aproveitar melhor meu tempo. Que mais? Quais providências? Vou ligar para casa, avisando que vai atrasar, para ninguém ficar preocupado. E depois, vou fazer uma relação daquilo que eu posso estar fazendo durante aquele período. Olhei todo o meu WhatsApp, olhei todo o meu Facebook, olhei e-mails. Nossa, que mensagens no Facebook estavam antigas, eu comecei a responder, e-mails que já estavam atrasados, comecei a responder, e ainda deu tempo para poder assistir uma série. E o mais interessante é que quando aquele sujeito, inclusive quando nós estamos com algo nervoso, nós vibramos de uma maneira negativa, para que eu pudesse estabelecer uma conversa com aquele ser humano atrás do balcão. Eu respirei fundo, eu dei um sorriso. Antes de começar a conversa, servi uma água para ele, a qual eu não quis, mas eu servi um pouco de água. Falei coisas aleatórias em relação a como estava, tipo, o que estava acontecendo. Era um grande abacaxi que o cara tinha naquela noite. Ele contou 2 casos do que estava acontecendo, ficou relaxado. Aí eu olhei para ele com um sorriso e falei, bem, vamos lá, o que o senhor pode fazer por mim nesse momento? Ele falou, pegou minha passagem, olhou, falou o seguinte: estou te encaixando no primeiro voo, tem uma pessoa da companhia que eu sei que eu consigo passar lá para o outro, o voo está lotado, mas eu consigo passar essa pessoa da companhia para um outro voo, vou falar com ela, e você vai estar nesse assento no primeiro voo. Ainda me ofereceu a sala VIP como cortesia, para comer e beber à vontade durante aquele período. Ou seja, eu não estava nem esperando, estava só esperando marcar meu voo no momento certo. Ele fazia o melhor que ele podia, sem estressá-lo,
porque não ia resolver absolutamente nada. Então, assim, o que eu volto a passar, eu tenho aqui algumas frases positivas e um exercício para que você talvez possa estar praticando. Primeiro, essas frases. Fiz e faço o meu melhor. Agora sei que posso enfrentar com tranquilidade qualquer situação. Vai dar tudo certo. Essa frase eu posso, ela é muito forte. Eu entendo e compreendo a situação, eu acredito em mim, eu vou mudar o meu mundo, eu faço a diferença, eu tenho coragem, eu sou o que penso e posso ser melhor. Aquilo que penso gera minhas ações. Você vê quantas coisas, quantas frases, eu não sei quais são as frases que você considera sendo positiva aí com você. É importante você fazer uma relação de frases positivas. Agora, um outro exercício que eu fazia já há um tempo e acredito que seria importante, talvez possa dar resultado para você, é esse aqui. Tá aqui, eu fiz isso no Excel, tá? Com apenas 2 colunas. Essa coluna de pensamentos positivos e essa, o que eu devo fazer. Então, quando eu detecto um pensamento negativo, eu busco substituí-lo, aquele pensamento negativo, por um pensamento positivo. No caso aqui, terei dinheiro suficiente para o meu sonho. Legal. O que eu devo fazer? Eu vou dando alguns detalhes: economizar mais dinheiro, planejamento financeiro, ganhar descontos, ganhar dinheiro extra, aceitar uma ajuda se precisar e assim vai. Tudo vai dar certo. O que eu preciso para tudo dar certo? Pelo menos se tudo, talvez não, porque a gente não sabe quais são os resultados, mas eu tenho aquele pensamento que tudo sim vai dar certo, porque tudo passa. Aí venho com a lista: controlar meu estresse. Como eu posso fazer para controlar o meu estresse? Você pode abrir até uma outra coluna. De repente, um relaxamento, de repente, alguma coisa que te faça entrar num estado de tranquilidade. Nos seus próprios pensamentos também. Quando você estiver estressado, pare e pense: o que eu estou pensando? Quais são as imagens que estão sendo reverberadas aqui dentro? E talvez você perceba que você alterando essa imagem com uma tranquilidade, por exemplo, eu uso muito um mar de tranquilidade, autonomia do mar, ele está agitado, eu começo nos meus pensamentos, eu começo a tranquilizar o mar, eu estou num bote, o bote está lá chacoalhando e tal, eu começo a me tranquilizar, até que o mar fique uma calmaria, eu vou respirando fundo, soltando ar, respirando fundo, soltando ar, e eu vou entrando numa grande calmaria. E aqui você pode ainda mais usar aqui lista do que ainda falta fazer. Estou falando para mim, tá? Você faça a sua. Não deixar para organizar itens importantes na última hora, ou seja, não procrastinar. Saber lidar com imprevistos. Como saber lidar com o que eu preciso aprender para saber lidar com imprevistos? Será que eu preciso fazer um curso, uma palestra, ler um livro, alguma coisa talvez necessária para que isso aconteça? Eu não sei. Eu sei que você pode, deixa eu só passar aqui, pera um pouquinho. Eu sei que você talvez possa ir buscando aquilo que faça bem a si. Então, normalmente eu faço uma lista, eu tenho uma lista num pedaço de papel, eu vou colocando os meus pensamentos negativos. Aí eu abro uma coluna. Naqueles pensamentos negativos eu faço um traço. Quais pensamentos eu posso contrapor com esse negativo? Qual pensamento positivo vai contrapor este meu pensamento negativo? Estando num turbilhão, muitas vezes fica difícil, eu sei disso. Mas depois você vai, pensa e reflita. A mudança não precisa ser em um estalo. Você tendo a consciência, você vai acostumando a sua mente a ter pensamentos positivos, pensamentos proativos, pensamentos otimistas. Aí você faz a relação. E aí, como eu fiz esse exercício, eu tenho meu pensamento positivo, legal. O que eu posso fazer para que esse pensamento positivo dê certo? Eu vou fazendo a minha lista. Daqui a pouco, isso tudo passa a entrar no piloto automático. E quando entra no automático, naquele momento que se vê o fato, como aconteceu comigo em Brasília, quando eu vi o fato, antes da pessoa do balcão, eu poderia estar sendo pilhado com aquele sujeito, eu poderia estar pilhado na energia dele, na minha orelha, se achando injustiçado. Ele ia ganhar mais uma pessoa para poder agredir a companhia e representada por aquele funcionário que não tinha culpa. Se eu não tivesse equilíbrio, talvez entrasse na pilha do outro.
Não. Parei, refletir, é o meu mundo. São os meus filtros. Como eu vejo o mundo não é como ele vê. E eu não vou deixar ninguém de fora pilotar os meus pensamentos, as minhas ações. Parei, respirei, analisei. Inclusive pude observar, e ali olhando e falar, puxa vida, olha, tentando adivinhar o que será que aquele cara estava pensando, porque as reações eram claras, ele estava completamente estressado, as expressões de estresse. Ele exigiu até um táxi, a companhia pagasse um táxi para ele ir, não sei para onde ele ia, mas assim, longe. E afinal, inclusive o cara perguntou se tem alguma urgência chegar no seu destino, alguma coisa médica, alguma coisa que não pode ser adiado. E ainda o sujeito mal de casa, ele te interessa que você não sabe com quem eu estou falando e eu preciso chegar no meu destino porque eu paguei a viagem. Legal. Fala com São Pedro. Ele é o único responsável nesse momento. Para finalizar, eu vou reforçar o quadro. Tudo aquilo que eu vejo, eu crio. Tudo que eu crio, eu sou. E no momento em que eu sou, eu vou fazer aquilo que eu sou, eu vou agir da maneira com que eu tenho, com que eu sou internamente. E quanto mais eu faço, mais eu tenho aquele resultado. E quanto mais eu tenho o resultado, mais eu vejo o fato da maneira que eu quero. Mais eu vejo o fato da maneira qual eu estou criando. Eu posso criar algo positivo ou posso criar algo negativo. Aí vai da sua escolha e das suas opções. Muito bem, pessoas. Espero que hoje eu pude dar pelo menos alguma coisa que possa lhe servir de momento, de instantes, porque os fatos eles acontecem assim, ó. É num cafezinho, pegando um táxi, dirigindo no trânsito, é numa discussão ou num conteúdo, num contexto qualquer dentro do seu ambiente de trabalho, é numa resposta de alguém. Acontece em qualquer esquina, a qualquer instante. Por isso, fique atento. Fique atento e perceba como você reage. E quando você reagir, lembre-se que antes da sua reação tem coisas por trás. Tem coisas acontecendo. Antes de ter, você precisa fazer. Antes de fazer, você precisa ser. E para que você seja uma pessoa equilibrada, uma pessoa proativa, uma pessoa para frente, é necessário estar consciente dos seus pensamentos. E principal, ser piloto da sua mente. Pilotar, dirigir, pegar as rédeas em suas mãos, dos seus pensamentos e fazer com que eles te obedeçam. É a mudança. E quando isso entra no automático, a sua vida muda. Pode estar certo. Por quê? Querer resultados diferentes, fazendo da mesma maneira, é apenas, como diz Albert Einstein, insano. Então faça diferente. E você vai obter resultados diferentes. Meu nome é Carlos Alberto Saad. Muito obrigado e até mais. Fique com a vinheta final. Curta essa página. Eu vou deixar o link da minha página Geração Yes. E entra lá, dá uma curtida na página, vai ser legal. Quanto mais você curte, melhor para todos nós. Ok? Abraço. Até mais.